Bom, o que eu quero trazer para conversar com vocês hoje, né? Uma experiência, na verdade, duas experiências que eu tive, duas conversas, dois processos diferentes e o quanto isso impacta, né? Tão importante para a gente reconhecer o quanto olhar para processos impacta na nossa rotina, né? Então, quando a gente pensa em gestão por processos, normalmente, né? O que vem à cabeça de quem conhece um pouquinho ou ouviu falar, né? Pensa em burocracia, pensa em algo chato, pessoas chatas, né? Conversas chatas. Mas o que acontece na verdade? É tudo que acontece, que se materializa à nossa volta, acontece através de um processo. Então, querendo ou não, nós somos todos impactados por eles. O que é o meu objetivo de hoje, então? Já se foram mais alguns minutos aí. É comentar com vocês dois processos que não deram certo. Um parcialmente, né? O outro totalmente, digamos assim. Então, eu vou começar falando aqui, né? Vocês sabem que eu gosto de comer pizza, churrasco, X. E o que eu. Semana passada a gente pediu uma pizza aqui, né? A gente gosta bastante. E como não tá dando para sair aqui, né? Então a gente pediu para entregar. E já tivemos pequeno problema, né? Não vou dizer um problema porque acontece, mas uma pequena questão, né? A programação de envio era para 1 hora, né? 1h10. E o cara já chegou, né? A entrega chegou com 1h30. E aí isso reflete, né? Então, o nosso primeiro problema em processo, que um produto que está preparado para ser entregue, para ser enviado com 1 hora, né? Provavelmente é o tempo que levou para ser produzido, dada a demanda que tinha ali para produção, né? Ele chegou com 1h20. Isso refletiu em pizza fria, né? Primeiro problema, pizza fria. Pizza fria não é legal, né? Principalmente se tu tá pagando caro. Tem duas pizzarias que a gente gosta de comprar aqui na cidade e uma delas é essa que a gente comprou, que nas últimas vezes vinha com um recheio bem interessante e ou eu buscava ou entregava no horário e sempre foi legal, assim, até a gente comentou em casa que essa pizza tinha um atrativo diferente, ela vinha, a gente percebia que os produtos do que usavam no recheio era diferente da outra que a gente normalmente comprava antes de conhecer essa, né? Que já era um produto mais, vou dizer, simples, né? Mas é de qualidade também, bem recheado, bem sortido, mas era mais simples. E o que aconteceu para nossa surpresa, né? Nesse sábado, quando a gente comprou, além de ser entregue fria e com 1h30, meia hora a mais, né? Do que foi prometido, também chegou com recheio escasso, né? Então, por exemplo, quando a gente compra pizza aqui, uma que nós sempre, com frequência, compramos é estrogonofe. E quando a gente abriu, já deu o primeiro choque negativo, né? Estrogonofe, em vez de vir com batata palha, que é a tradição aqui da região, veio com batata Ruffles. Tudo bem, é batata, veio a Ruffles esfarelada, tiveram um trabalhão ali para esfarelar, mas aonde que está o problema nisso? O problema está que, além de ter trocado o produto, e aí quem compra e come com frequência e sabe o que está comendo, percebe diferença, então uma batata Ruffles, não sei se é Ruffles, mas estilo Ruffles, aquela onduladinha, né? Na comparação com batata palha, tem uma diferença bem significativa, né? Uma outra questão também percebida, né? O recheio veio meio rareado, assim, já mais fininho um pouquinho. Então a gente percebeu que deve provavelmente ter faltado recheio na hora de construir a pizza lá, de montar, né? Bom, esse foi um ponto. O outro ponto, alguns outros pontos, né? É uma pizza feita no forno, então ela tende a ressecar um pouquinho mais o forno, toda ação, né? Forno a lenha. Então ela tende a ressecar um pouquinho mais a massa, se tu não comer ela muito no horário que tirou, né? Então comemos também, além de pizza fria, com a massa já mais passando mais para torradinha, que não é o gosto que nós temos aqui. A gente não gosta da massa muito torradinha. Bom, esse sofrimento com a pizza que a gente comprou, né? Além de estar com pouco recheio,
faltando ingredientes do recheio, a gente comprou uma doce, né, para comemorar uma conquista interna nossa. E, para nossa surpresa, pedimos então a doce ali com 3 sabores, né? Nutella, que está bem em voga agora, está na moda, e é bem gostoso também, por sinal. Prestígio, que eu gosto bastante. E, a melhor prestígio que tem aqui na cidade é a outra pizzaria, essa não é legal. Não tem a mesma qualidade que a outra. Mas, enfim. E também pedimos morango com chocolate, né? A gente gosta bastante. E, para nossa surpresa, o morango não veio. E então tivemos um somatório de situações, né? Atrasou na entrega, veio torrada, passou do ponto, na verdade, veio com recheios trocados, faltaram recheios, né, preenchimentos ali, e foi muito ruim, né? Então a gente, como de prática, antes de desistir de uma empresa que tem processos ruins, que normalmente a gente desiste, mas antes de desistir, a gente tem por prática dar um feedback. E aí a gente percebeu que essa empresa realmente não tem processos. Ela tinha uma pizza muito boa, da última vez já não foi tanto, mas ela não tem processos estruturados. Primeiro, claramente percebemos despreparo. Se teu cliente pede um produto, pensa comigo, vou comprar um carro lá na Querência Veículos, lá do meu amigo Cristiano e do Rogério. Vou comprar um carro, eu quero comprar um carro verde. Eu pedi o carro verde, mas não tem verde. Me mandaram vermelho. É legal? Eu vou gostar? Não, não vou. Né? Então a mesma coisa com o recheio da pizza. Se não tem um produto, o que tu vai fazer? Tu vai sinalizar o teu cliente que encomendou ali que faltou recheio, que, enfim, o que for, né? Tu vai avisar e perguntar se ele quer aquele recheio, se ele não quer. Tu precisa ser transparente em primeiro ponto. Primeiro passo tem que ser transparente com o teu cliente, né? Para que tu possa manter ele, né? Senão tem grande chance de tu perder com bem rápido, né? E, enfim, demos feedback, o pessoal demonstrou que também não tem um processo de atendimento estruturado, porque foi um retorno muito de uma pessoa despreparada, talvez. Não sei se despreparada ou com muito trabalho no momento. Não deu atenção, não se interessou em colher mais informações para poder evoluir internamente no processo da empresa. Fora isso, o que nós também percebemos? Que não tem, então, um processo produtivo estruturado, não tem um processo de entrega estruturado e não tem um pós-venda estruturado. Isso são sinônimos de quê? De possível insucesso futuro. Todas as empresas que se prestam e tendem a trabalhar com processos, o que elas fazem como um dos primeiros passos, né? Olhar para fora. Se eu ficar olhando para o meu umbigo dentro da empresa, tem grande chance de eu ter algum problema no futuro, ou perder venda, perder cliente, enfim. Aconteceu com essa empresa que ela perdeu o cliente, né? Perdeu o nosso ticket. Já é uma pizza um pouco mais cara aqui na região, né? Ela foge um pouquinho padrão, é mais alto. Então a gente acabou desistindo já de contratar em função desses processos ruins. A gente não vai mais comprar com eles, vai voltar a comprar na que a gente sempre comprou, né? E manteve um padrão pelo menos mais estável, né? Não é aquela coisa linda de se ver sempre muito recheada, muito que nem essa outra veio, mas mantém um padrão. E é isso que para nós importa, né? Manter um padrão. E, para nossa surpresa, olhando também o Facebook para deixar uma avaliação lá bem gentil para eles pelo atendimento qualificado que a gente recebeu, a gente viu que casualmente no dia que a gente fez a compra tinha outras avaliações ruins também. Então, realmente aquele dia foi um dia infeliz para essa empresa e tomara que eles corrijam aí para poder atendê-los corretamente. Bom, essa foi uma situação, sofrimento aqui em casa, né? Estragou a janta, todo mundo pronto para comer pizza. Mas além disso, né? Foi um bom exemplo para eu trazer e compartilhar com vocês de processos ruins ou não estruturados. Tá? Tem um outro processo de uma outra empresa que não tem nada a ver com comida, que é uma empresa bem grande, multinacional até, que vende de tudo. E eu comprei dela uma carga para o barbeador. Né? Tem um aparelho de barba que faz os contornos e eu uso exclusivamente, bem dizer, para contornar, né? Para deixar direitinho, porque se eu usar o barbeador com lâmina como
estraga tudo, então eu faço os contornos e depois eu venho e trabalho ali, né? Também uso para fazer aqui, ó, então vocês podem ver aqui, né? O objetivo não é ficar olhando a minha barba, mas também está um pouco grande em função de eu estar sem essa carga do aparelho. E aí eu vi essa empresa vendendo um serviço de recarga, onde de tempos em tempos eles enviam a recarga e já debitam diretamente do cartão. Bom, eu vi, eu olhei, achei interessante, né? Não precisava ficar comprando. Tinha também um descontinho ali, 5, 10 reais do preço comum de venda, né? Pensei, bom, vou entrar, né? E para minha surpresa, quando eu entrei, tudo bem, compro, passou o cartão na hora, né? Para cobrar rapidinho. E a previsão de entrega era de uma semana, era para chegar nessa última sexta-feira, né? E normalmente as empresas colocam um prazo de entrega e esse prazo já é um prazo com aquela famosa gordurinha, né? Porque a gente sabe que às vezes, na maioria das vezes, o prazo de entrega é menor, eles já colocam uma data à frente para poder garantir caso ocorra algum imprevisto. Bom, e resumindo, chegou no prazo expirado, não aconteceu nada, né? Aí eu fui procurar para ver onde é que estava a informação e acessei no site ali da empresa para ver. Aí veio o primeiro problema, né? Informação não tão clara, não foi tão bom de uma experiência tão agradável, né? Bom, o que eu fiz? Tentei entrar no chat, tinha ali um botãozinho, chat ao vivo. Ou vou conversar no chat aqui sábado de manhã, né? Se fosse de tarde eu já esperaria que não tivesse alguém, né? Mas de manhã talvez fosse legal, né? Aí vou olhar ali, cliquei, digitei toda a mensagem no chat, estranhei que ele não gerou, já normalmente tem um botzinho ali, né, já fingindo, simulando uma digitação, não veio. Aí fui olhar, depois de ter escrito tudo, o serviço do chat indisponível. Envio um e-mail. Opa, lá fui eu, escrevi tudo de novo. Bom, primeiro sintoma, né? Na verdade, segundo sintoma. O primeiro sintoma foi a entrega, né? Que até seria totalmente aceitável, porque a gente está em tempo de pandemia, está tudo não está tudo fechado aqui no estado, conforme o decreto, mas tem alguns serviços funcionando e é totalmente aceitável que talvez uma dessas pessoas não tenha podido trabalhar corretamente, então é aceitável um atraso de entrega no tempo que a gente está vivendo, né? Porém, eu comecei a farejar, não é um problema simples ou algo que seja, né? Tem mais coisa por aí. Aí já encontrei essa questão quando fui usar o chat, que era um chat fake. Não funcionava, ele tinha um horário somente de segunda a sexta, estava ali um botão chat online só para me estorvar, na verdade, né? Para me atrapalhar. Bom, enviei e-mail e sentei, né? Vou esperar, porque em algum momento vai ter uma interação. Aí recebi um e-mail dizendo que aquele meu pedido estava com problema. Recebi no mesmo dia. A pessoa não estava no chat, mas estava no e-mail. Que estava com um problema ali. Bom, tudo bem. E eu tinha perguntado casualmente como é que eu fazia para ver maiores informações, porque ali no site não tinha informação tão clara, né? E eu queria olhar. Normalmente eu consulto o site, não tenho um grande problema de precisar conversar com alguém. Bom, foi para frente, ok. Então, não me disseram nada com nada no e-mail, somente disseram que a compra estava com um problema. Então tá, tudo bem, eles iam encaminhar para o setor, vamos ver qual vai ser a reação, né? E aí chegou no domingo, na verdade, agora eu não me lembro se foi domingo à noite ou segunda de manhã, eu recebi um outro e-mail, né? Confirmando ali que estava com problema e que a compra ia ser cancelada, né? Então, puxa vida, e agora? Comprei, passou o cartão rapidamente, já tinha dado um tempo, não entregaram. Eles só viram que estava com problema porque eu fiz contato. E aí qual a reação? Em vez de ser transparente com o cliente, eles simplesmente cancelaram e não me mandaram nem na casinha do cachorro, né? Enfim, mais um problema de processo, né? Falta de transparência de novo. Não se prestaram nem a enviar uma mensagem padrão automática que seu dinheiro ia ser ressarcido em X horas, né? Foi mais um ponto de desatenção com a experiência do cliente, que nesse caso era eu, né? Fora isso, então eu pensei, bom, agora vou penar para ter o ressarcimento, né? Já que a compra foi cancelada. Aí veio a surpresa. No meio desses processos ruins, né, problemáticos, veio um processo que funcionou. Então, esse processo que funcionou, qual foi? O de ressarcimento. Eles já ressarciram, já estornaram, na verdade, a compra do meu cartão de crédito ontem.
Então hoje eu já identifiquei o valor ali. Fiquei muito surpreso, né? Porque não é algo comum quando a empresa tem processos ruins na entrada, ela tem processos piores ainda na saída. Talvez por ser muito multinacional e ter essa realidade em vários lugares, né? Provavelmente tem um processo já estruturado, então, para isso. Bom, qual a experiência que eu tiro disso, né? A gente tem processos ruins em empresas grandes e em empresas pequenas, né? Ninguém está livre de ter um processo que vai gerar transtorno para o teu cliente, que a gente sabe, se ainda não sabe, acho que é bom lembrar que o cliente é aquele que vai se beneficiar do teu produto ou teu serviço, né? No caso, eu ia comer a pizza, eu ia também é, utilizar a carga do barbeador, né? O que eles precisariam fazer, né, para corrigir os processos deles? Provavelmente na empresa que é multinacional, deve ter uma equipe dedicada olhando para os seus processos. Então, acredito até que tenha sido uma falha sistêmica que gerou esse transtorno, esse problema, né? Mas eles estão precisando de uma revisão, né? E uma revisão é necessária de tempos em tempos nos processos, mesmo que ele seja automático e 100% robotizado, né? Tá muito, para quem é do meio, quem trabalha também com processos que eu tá vendo aí que agora tem robô para tudo, né? Tem metodologias, tem ferramentas que facilitam muito isso. Então, mesmo assim, precisa ser revisto com alguma frequência. E para o pequeno, então, é algo pior ainda, mais extremo, né? Eles precisam parar. Derrubei o telefone aqui que eu tinha deixado apoiado, mas eles precisam parar e olhar para os processos, né? Eles perderam agora um ticket baixo, aqui para nós, considerando os produtos que eles têm e os valores de venda que eles praticam, eu entendo que o nosso ticket é baixo, que normalmente a gente, quando compra uma pizza grande, família, super família, não me lembro qual é o tamanho maior que eles têm, e às vezes a gente compra uma também com sabor doce, então dá um ticket ali de 110, 115 às vezes, né? E eles vão perder esse ticket aí que talvez não faça diferença, mas em cenário de pandemia, né, a gente não pode rejeitar qualquer venda. E a questão da grande, a questão da empresa grande, ela já vai ter um prejuízo talvez irrisório, né, que não vai fazer falta. Talvez, imagino que para eles terem cancelado a venda é porque eles não tinham logística, ou porque o preço alterou muito, ou enfim, né, sabe-se lá, não tinha estoque. E para eles o valor da venda é irrisório, então R$ 60 para eles, né, um abraço. Eu não vendo para ti, vendo uma televisão depois e faturo bem mais. Foi bom não ter vendido para mim, né? Então, tudo bem, né? Não tem problema. Existe uma outra questão também, que são empresas ou públicas, né, ou de capital misto. Então, casualmente, eu vivenciei também uma situação semelhante a essa, né, com a nossa empresa de energia aqui no estado, né? Processo ruim também. Eu faço os pagamentos meus e também do meu pai lá, das contas, né, do meu pai e da minha mãe. E aí eu paguei a fatura de energia, né? E agora, nesse outro mês, veio, quando chegou a do mês em corrente, veio a notícia ali, aviso de débito. Bom, o que aconteceu? Se está pago, né? E aí começou um martírio de também uma semana, né? Uma semana para comprovar que estava pago, né? Comecei a ligar no domingo, passei, tenho, gerei vários protocolos ali, então já é uma evolução, né? Tu tem um registro, pelo menos, do que está acontecendo, mas um processo ruim porque ninguém, eu mandei acho que uns 30, 40 e-mails e ninguém conseguia encontrar o meu e-mail lá na caixa de entrada, né? Entendo que devem ter muitos, né? Muitos clientes, talvez até com situações piores, que estivessem realmente inadimplentes e por motivos de força maior e precisavam de urgência. Tudo bem, isso acontece. Porém, passou uma semana para o pessoal identificar uma mensagem minha com comprovante do pagamento. Mas, fora isso, o que aconteceu também? O pessoal, em vez de realizar o seu processo, aí uma falha humana, né, uma falha humana grave, o que eles fizeram? Eles identificaram o comprovante, anexaram, mas não direcionaram para que fosse dada a baixa do pagamento. Então, mesmo assim, eu estava arriscando a deixar os meus pais lá sem energia por a falha de uma pessoa, ou foi uma pessoa que me deu retorno, então não pode ser que são vários, mas
de uma pessoa que não tocou, não executou essa parte no processo. Quando eu liguei de novo, na última sexta-feira, né, então a pessoa que me atendeu, prontamente, deixa eu ver se está identificado aqui, ela identificou que o comprovante foi entregue, né? Só que aí começou a me fazer perguntas cadastrais de novo. E eu, opa, peraí, por que tu está fazendo isso? Não foi encaminhado para realizar baixa, porque eu estou vendo aqui no sistema que ainda está aberto. Já fazem 3 dias que passou o prazo que a pessoa anterior havia me informado que seria dado baixa. Aí o rapaz me respondeu, não foi encaminhado nada, está aqui parado. Ah, legal, né? Oh, muito bom. Ainda bem que pelo menos agora está sendo encaminhado, né? Dos contatos que eu registrei depois que começou a dar problema, foram 8 contatos por telefone, perdendo tempo ali com pesquisa, e mais alguns, acho que 30 ou 40, no meio disso, por e-mail, enviando comprovantes, né? Cheguei até a criar uma caixa de e-mail nova ali só para enviar esse comprovante, que estava difícil de ser identificado lá, né? Mas aí, então, o que eu fiz? Bom, tem uma falha de processo, né? Como pessoa que trabalha com processos, é meu papel dar o feedback, tentar ajudar a empresa a melhorar, né? Especialmente porque é uma empresa pública, né? Capital misto, que também tem é, investimento, né? Passa por aqui também. Então, fora isso, eu fui lá, ouvidoria, mandei escrever a situação para a ouvidoria, né? No outro dia já recebi o retorno da ouvidoria, legal, né? Tá ativo. Porém, em vez de olhar para a raiz, que foi a não identificação do pagamento, o que aconteceu? Eles focaram no problema de, não, foi resolvido já, digamos, já conseguimos é, realizar a baixa, né? E não, imagino que não deram atenção nenhuma para a questão que estava como a causa raiz, que era por que não foi reconhecido, né? Ou, enfim, se foi dada atenção depois, legal, parabéns, é o mínimo que deveriam fazer, né? Mas também é uma questão problemática de processo, é algo que não é legal, né? Precisam ter atenção. Então, para todas essas situações, todas essas questões, né? O que tem em comum, né? Tem em comum a questão do problema dos processos que está na mão das empresas resolverem, né? Não sou eu, cliente, que vou lá e vou entrar na empresa. O que eu posso fazer é apontar um processo que gerou uma experiência ruim para mim ou para minha família, né? E torcer para que eles corrijam os processos para que não venham a perder os clientes, né? No caso da empresa da alimentação ali, é um pouco tarde demais, perderam, né? Não é quando a gente sinalizou, a gente realmente sinalizou porque a gente queria comer aqueles sabores que a gente pediu, então a gente não queria dinheiro, não queria ressarcimento, não queria desconto, né? A gente só achou que não foi adequada a postura de não sinalizar antes de mandar qualquer coisa para entrega, né? E para outra de energia também, aí é uma questão grave, porque daqui a pouco deixa idosos sem energia e não pareceu que teve um esforço mínimo, né, para tentar apoiar para resolver a questão. E quanto à entrega, é um mistério, né? A gente, o que vai fazer? É um mistério. O pessoal simplesmente não honrou a compra que foi realizada e sumiu, né? Não deu né, nenhuma explicação, digamos assim, para o que ocorreu, né? Então, nesse, nessa questão, cabe a mim ficar tentando adivinhar, né? Então, quando sobra um tempinho, eu fico pensando, o que será que aconteceu? Mas também não tenho tempo para ficar pensando em coisas do tipo, então, né? Fica sem solução, um mistério sem solução. E como que é possível fazer isso? Né? Tem questões fáceis, simples de fazer, né? Quando a gente fala de processo, a gente tem ferramentas muito boas, que nem a que eu trabalho, uma ferramenta completa, um BPMS completo, né? Mas a gente também pode iniciar trabalhos, né, iniciativas com processo, com papel, né, com um Word, que a maioria das pessoas tem, inclusive no celular, ali pelo Google, né? Então, como que a gente pode olhar para isso, né? Isso era muito a forma como eu trabalhava quando eu comecei é, lá atrás. É, era com caderninho, pega o caderninho e vai anotando, né? Não precisa ter visão de sequência de fluxo, de em desenho, né? Hoje em dia o pessoal tem muita novidade, aí tem muita ferramenta para trabalhar com processos, mas não, tu pode começar simples, com papel, anotando os passos, né? O chamado famoso papel de pão, né? Pega um papelzinho de pão,
Para quem é mais novo, não viveu essa época que o pão vinha enrolado em papel. Mas pega um papel ali e vai descrevendo o teu processo. Então, para todos esses pontos, tu pode simplesmente descrever as sequências em que tu executa. E a partir dessa descrição de sequências, tu pode prever, eu vou chamar de scripts, mas seriam roteiros de comunicação. Então, por exemplo, no caso da pizza que trocou os sabores, poderia simplesmente ter um roteiro. Não tem o sabor que o cliente pediu. Bom, independente de estar certo ou não ter o sabor, é uma outra questão, né? O que pode ser feito? Bom, primeiro caso, não tem o sabor. Comunica o cliente, vê se ele aceita trocar. O cliente não aceita trocar, então cancela. Ou oferece uma substituição, né? Oferece manter um pedaço um pouco maior que o outro. Enfim, tem possibilidades, né? Com boa vontade e criatividade, tudo se resolve. Para outra empresa, como que a gente resolveria a questão do processo, onde provavelmente foi um sistema que interagiu e o problema está muito provavelmente na questão sistêmica, né? Bom, identificamos que essa compra não tinha estoque, estou chutando porque realmente é um mistério. Não tem estoque para enviar, sinaliza ao cliente, olha, a compra estava com estoque, falso estoque, não estava estoque real, posição real não estava contabilizada e é necessário agora aguardar uma data maior. Quer aguardar? Sim ou não? Se o cliente se propor a aguardar, isso pode ser comunicação por e-mail, não precisa nem gastar com uma pessoa para ligar. Até porque provavelmente se me ligar é um número que eu conheço, eu não atendo. Quando eu estou trabalhando, eu não atendo um número que eu não conheço. Nem a pau, meu foco é do meu cliente. Então, coloca uma mensagem automática mesmo. Faltou estoque. Traça ali 2, 3 motivos e encaminha uma mensagem para o cliente. Simples. Não é nada complexo para uma empresa grande. Né? E agora, outra questão da empresa de energia realmente é treinamento, né? É orientação, é feedback em avaliações e, enfim, não tem mágica, não é nada sagrado, não é nada novo, não é um segredo de ninguém, para ninguém, né? Tem aí metodologias e possibilidades na internet da com pau disponível, né? Se quiser uma informação mais consolidada, também tem várias formações aí disponíveis para poder entender como conduzir esses passos. Então, realmente, hoje em dia, independente do tamanho da empresa, não tem mais espaço para ter falhas em processos, né? A empresa até pode gerar uma experiência, né, inadequada para um cliente, para um usuário, né? Mas a questão é o que ela faz quando essa experiência é detectada, né? Internamente, como isso é tratado. Então, hoje em dia não tem mais, desculpa, independente do tamanho da empresa, tem que tratar, tem que lidar e tem que aprender que quando a gente erra, tudo bem errar, acontece. Ninguém gosta de ter um erro na sua empresa, de gerar uma experiência ruim para o seu funcionário, mas erros acontecem e a gente tem que lidar com isso, né? A gente tem que gerar aprendizado interno, né, para poder evoluir, né? Em outro vídeo eu mesmo comentei que eu errei várias vezes, erro todo dia e vou continuar errando. Ninguém é perfeito. A questão é o que tu faz com o teu erro, né? Então, nessa questão, desses casos que eu trouxe para compartilhar com vocês, são experiências aí de empresas que eu considero processos ruins, porque geraram uma experiência desagradável para mim, e no caso ali da alimentação, também para minha família, né? Mas foram situações onde aparentemente não teve um tratamento adequado, né? Então todos têm uma oportunidade de evoluir. Inclusive, se quiserem, pode contratar a ICML, que é a empresa onde eu trabalho, que a gente vai ter o prazer de poder ajudá-los ali a evoluir nos seus processos, né? Se eles não quiserem, é um direito também, podem pegar ali o papelzinho, ou tem várias ferramentas aí, também até disponíveis gratuitamente no mercado, que vão permitir que vocês façam evoluções nos seus processos. Somente façam um pedido, né? Não deixem de evoluir seus processos, porque senão, né, não se perpetua, né? São poucas empresas que têm processos ruins que se mantêm por muito tempo no mercado, né? Normalmente são aquelas que têm uma substituição mais difícil, né? Então, por exemplo, fast food é uma que tem processos estruturados, mas muitas vezes ruins, não conseguem chegar num padrão.
né? Tem uma, inclusive, que a gente frequentou bastante agora, faz mais de ano que a gente não vai, função da pandemia, né? Mas que a gente já sabia que ia lá porque gostava do produto que era entregue ali, do lanche que era servido. Mas a gente sabia que o lanche de alguém viria errado, porque eles sempre erram na entrega, né? Tem que sempre estar revisando. Bom, mas isso aí já é um assunto para um outro vídeo, né? Por hoje, o que eu queria compartilhar com vocês? Eu compartilhei, né? Vocês estão percebendo que tem vindo algumas evoluções aí nas formas de distribuir, né, esse conteúdo, e eu espero contribuir com vocês, né? De repente, se vocês quiserem conversar sobre algum processo específico que vocês tenham é, presenciado, coloquem depois ali nos comentários, que aí numa próxima transmissão eu posso abordá-los e talvez até trazer uma automatização semelhante àquele que eu fiz num outro vídeo sobre um processo de agendamento de vacina. Então, o recado por hoje era esse. Muito obrigado aí para quem está assistindo ao vivo. Uma boa noite. Para quem está assistindo gravado, nos vemos na próxima. Então, fiquem em paz e desejo bons processos a todos. Um grande abraço e até a próxima.